VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Introdução ao Web Design. Conhecer os fundamentos do CSS3. Olá. Professor Everton Mendonça. Descrição: ele está em pé, é branco, cabelo preto, curto, olhos castanhos, barba grisalha, veste camisa azul claro, visto da cintura para cima. Continuamos agora com a nossa competência 4. Já vimos muita coisa, só que ainda tem mais. Então, é muito importante que sempre você fique lendo o seu caderno de estudo. Ele é a sua principal fonte de informação. Agora, vamos a gente vai conhecer os fundamentos do CSS3, a terceira versão do CSS. O CSS, ele serve para dar cor, ele serve para posicionar, ele serve para passar a informação da melhor forma. Se fosse apenas texto corrido, o nosso leitor ele poderia se cansar. Mesmo sabendo que um título é um título, um parágrafo é um parágrafo, um formulário, listas, tabelas, a gente só no branco e no preto ia ficar tedioso. Então é para isso que o CSS veio. Ele é a roupa da nossa página. Então, cada página ela vai ser construída no navegador, que a gente chama de renderizada. E essa renderização é tamanho de fonte, é o tipo da fonte, é a cor de fundo, a cor da fonte, se ela está o alinhamento à esquerda, à direita, centralizado, se está acima, se está abaixo, se ela está num canto pequeno ou num canto maior. Então, tudo isso é feito através do CSS. A grande vantagem do CSS é que, como ele está separado do HTML, você pode, a cada ano, ou a cada necessidade, a cada período de tempo, mudar a forma como a informação vai ser exibida. Então, numa hora você pode ter uma exibição azul com toques de vermelho, numa parte branca, com letras brancas. Aí, de repente, você muda e você altera o CSS e então ele fica verde, com letras pretas. E você pode mudar à vontade, sem alterar o conteúdo. Sem alterar o conteúdo. Isso daí é uma grande vantagem. É como se você trocasse de temas. Então, o HTML ele fica num arquivo, o CSS ele fica em outro. E o que une um arquivo a outro? Observe no slide. Ele tem essa tag que está dentro da tag read, que ela vai ser a link. Ela tem um rel, que vai ser o atributo que vai definir qual é o tipo de relação. Nesse caso, a relação é um style sheet, é um CSS. Ele tem o type dele, que é text CSS, e o href, a hiperreferência, ela define aonde está o arquivo, ele vai estar a URL. Então, nesse caso aí, estilo.css, a gente está usando uma URL relativa, lembra? Então, ele leu o documento HTML, ele já tem toda a URL, e esse estilo.css está no mesmo lugarzinho lá na mesma página, então ele vai copiar todo o restante. Então a link, essa tag link, no HTML, ele vai fazer a relação com esse outro arquivo CSS. E como é esse arquivo CSS? Ele vai ter um monte de regras. Ele é um texto igualzinho ao HTML, só que ele vai ter regras. Essas regras, elas são agrupadas em um seletor. Então observe aí que a parte preta é o que está escrito no nosso arquivo. Tem P, background, color e tem os códigos de cores. Só que essa parte azul que tem seletor, ela só está dizendo o que é. Então, onde tem P é a tag P. Então, toda tag P do nosso documento, ela vai ser selecionada. É um tipo de seletor. Background é uma propriedade, a propriedade de fundo no caso da tag P, não é da nossa página, é da tag P. E
o código ao lado é o seu valor, é um código cromático, é um código de cor, um código hexadecimal que define uma cor. Ele termina com ponto e vírgula para separar uma regra de outra, e esse conjunto está entre chaves. Tem um abre e tem um fecha chaves. Isso daí é a estrutura de regras para um determinado seletor. Então isso você não pode desobedecer. Agora, se ela é maiúscula ou minúscula, tanto faz. Observe agora os tipos de seletores que podemos utilizar no nosso documento. Os seletores, eles vão identificar os elementos. Então a gente pode identificar, como visto antes, pela tag, nome P. A gente pode colocar várias outras, como a para link. A gente pode utilizar table para tabelas. Então a gente pode colocar o nome da tag. Não precisa do menor que maior que. Basta o nome da tag. Uma outra forma é usando o atributo ID. O atributo ID, ele vai ser, por exemplo, se a gente tiver uma tag com o atributo ID centro, lá no documento HTML, a gente quer modificar ele, a forma como ele é exibido no navegador. Aí a gente seleciona ele usando hashtag centro. Então, quando a gente tem um ID, a gente usa no documento CSS, hashtag, o nome do identificador, que a gente usou no documento HTML. Pronto, aí a gente define as regras de exibição daquele elemento. Uma outra forma é através das classes. Então, quando a gente tem vários elementos que utilizam a mesma class, o identificador tem que ser único, a class ele é repetido. Então, a gente coloca ponto, o nomezinho da class. Então, se a gente quer várias classes, vários elementos como vermelho, a gente pode colocar a class vermelho e aí a gente coloca ponto no documento CSS, ponto vermelho, e aí define as regras de exibição, fonte, tamanho, posicionamento, alinhamento, o que for. Então a gente define as várias regras. A gente pode fazer uma a uma, feito no exemplo que a gente tem aí, tanto para ID quanto para class, o ID centro e a class nome da class. Como a gente pode colocar vários IDs, várias tags e várias classes com as mesmas regras. Então a gente tem um conjunto de regras para um monte de elemento. Então a gente coloca separado por vírgula. Nesse exemplo a gente vai ter todas as tags space, as tags com ID centro, a tag com ID centro e todas as tags com class, nome da classe. Observe que eles estão separados por vírgula. Então, todos esses elementos vão ter o mesmo background e a mesma cor, porque foi definido assim. A gente pode ser mais específico. A gente pode dizer que apenas as tags parágrafo que estão dentro do elemento com o ID centro é que vão ser afetadas. Então, essa especificação ela é colocada uma ao lado da outra. Então, observe aí no exemplo que temos, e ela é lida de trás para frente. Então, todas as tags P que estão dentro de um ID, de um elemento com o ID centro, é que vão ter o background e a cor mudados. E pode ser mais, pode ser vários elementos, um dentro do outro. Então, nesse caso, a gente não usa vírgula, a gente só coloca um ao lado do outro, é um dentro do outro. Cores. As cores elas podem ser ditas de algumas formas. A forma mais simples, que é bem limitada, é usando o nome dela em inglês. Então a gente tem uma tabela, você pode procurar na internet as tabelas de cores para a web, e aí você vai ter o nome delas e você vai ter o código hexadecimal dela. O nome é limitado, como eu falei, todas as cores não têm um nome, todas as variações cromáticas elas não têm um nome. Mas você pode definir exatamente aquela cor de tonalidade, de iluminação, usando o código hexadecimal. Uma descrição melhor e o link para elas encontra-se no seu caderno de estudo. Então, dê uma olhadinha lá, que é muito importante.
Agora a gente vai ver algumas propriedades. Não dá para exemplificar todas as propriedades. Então eu vou elucidar aqui rapidamente e você precisa ler no seu caderno de estudo e experimentar. Experimentar é o principal. Então modifica e olha no navegador. Modifica e olha. A background, ela vai ser exibida, ela vai ser definida como o que vai ser mostrado como elemento de fundo. Então ela pode ser uma cor através de background color, pode ser uma imagem através de background image. Essa imagem ela pode ter uma repetição, então vai ser definida se vai ser uma repetição horizontal ou vertical, background repeat. E a gente vai ter outras propriedades dela, como posições e comportamentos da imagem. Mas tem uma propriedade que você pode usar, que vai ser o resumo delas todinhas. Então, a background color, ela é só para cor. Background image, só para imagem. Mas você pode usar background, e aí você pode definir a cor, imagem, repetição, a forma de anexação da imagem e a posição. Todas as propriedades através de uma única propriedade. A propriedade de text, ela serve para modificar o texto. Agora, não é modificar não é modificar a fonte, não está relacionado com a fonte do texto, está relacionado com o texto em si. Como é que eu vou explicar isso? Vamos ver através das suas propriedades. Por exemplo, a cor do texto. A gente utiliza color. A propriedade color, ela altera a cor do texto. O alinhamento é text align. Então, ele vai ter a forma de alinhamento. Você pode definir a decoração através de text decoration. Transform, que vai definir se vai ser maiúsculo ou minúsculo, ou capitular. No caso de capitular, ele vai deixar a primeira letra maiúscula. E o indent, que vai ser a tabulação, o início daquele texto, daquele bloco de texto. Então, são propriedades que elas vão afetar o bloco de texto, certo? No exemplo aí, logo abaixo das nossas propriedades, a descrição das nossas propriedades no slide, a gente tem a tag body e a tag address, que elas têm suas regras. Na tag body, a gente tem um exemplo de background, da regra de background. Então, observe que foi definido cor, foi definida a URL da imagem, a propriedade de repetição, a forma de anexação e de posicionamento. E logo abaixo você tem o exemplo para o texto. Então você tem text transform uppercase, transforma tudo em maiúsculo. E text alinhamento center vai deixar tudo centralizado. Então pega essas regras, joga em alguns elementos do teu HTML, observe lá quais são as tags que você quer usar essas propriedades, experimente que é para sentir essas propriedades. Fonte. Fonte vai definir agora o tipo da letra em si. Ela vai afetar o desenho da letra. Então você tem font family, que ela vai definir uma classe, uma família de fontes, que você pode ser com serifas ou sem serifas, ou decorativas. Você tem font style, que no caso vai definir se vai ser normal, ou itálico ou oblíquo. Font size, que é o tamanho da fonte. O font weight, que vai ser a grossura da fonte, que vai ser o negrito da fonte, o quanto ela pode ser, que ela pode ser mais ou pode ser menos. E para resumir tudo, você tem a propriedade fonte, que ela funciona também como a propriedade background, que é uma forma resumida, para você não ter que colocar uma por uma, você usa fonte e coloca todos os valores. Esses valores eles vão ser, da mesma forma como background e qualquer outra propriedade, seguindo uma ordem. Então essa ordem vai ser o quê? Família, estilo, tamanho e a propriedade negrito da fonte. Link. As propriedades relacionadas com a link, ela tem uma característica a mais, que são os seus estados. Os seus estados é o quê? Você tem uma tag link, beleza, ela é uma tag link.
Ela vai, se eu clicar nela, ela vai para outro documento HTML. Só que observe que quando você não modifica as propriedades padrões, um link que não foi visitado, ele vai ser azul. Um link que foi visitado, ele é lilás. Então você tem essa tag, ela é especial porque ela apresenta estados. Clicado, não clicado, o ponteiro ele pode estar acima. Então todas essas daí são propriedades. Então a gente vai ter 4 propriedades relacionadas ao link. Link normal, que não foi visitado. Link visitado, ele já foi clicado e foi visto novamente. O over, que é que o ponteiro está acima do link. E o active, que ele é quando você está usando o tab do teclado e você está selecionando qual é o que você vai apertar. Então, isso daí é muito utilizado em ferramentas de acessibilidade e você deve dar uma atenção para elas. Então, como é que a gente define uma propriedade para o link geral e para os estados? No CSS, você pode colocar A, que aí vai ser todos os links, e você define as propriedades, como está aí no slide. E para definir um estado, você coloca 2 pontos e o nome desse estado. No caso, o nome dos estados é link, visited, hover e active. E aí essa propriedade, essas regras, elas vão ser somente para aquele estado. Propriedades de lista. As propriedades de lista, elas vão definir, no caso você tem uma lista, e elas vão definir a imagenzinha que vai ser colocada no começo, no caso das listas não ordenadas, em vez de ter aquele círculo, você pode definir uma imagem. Você pode definir a posição, se vai ficar mais perto ou mais distante do começo do texto. Você pode definir também um tipo, porque não só existe a bolinha que define o item da lista. Ela pode ser um quadrado, ela pode ser um losango. Então essas propriedades elas também existem, elas podem ser definidas pelo CSS. E a tag de resumo, a propriedade de resumo, que no caso é a list, que ela vai definir todas essas outras propriedades que foram feitas anteriormente. Então, se você quiser somente uma propriedade, você pode usar o nome dela completo. List, style, image. Ou você pode usar somente list e colocar todas elas para não ter que definir uma por uma. A propriedade de borda, ela pode ser colocada em qualquer elemento do HTML, não só em tabelas, mas você pode usar em formulários, em parágrafos, em links. São as bordas do elemento, ela vai afetar as bordas do elemento. Primeiramente, ela vai afetar as suas propriedades, como cor, então você pode definir uma cor para a borda, você pode definir um estilo. Quais são os estilos que temos? Temos contínuo, a linha contínua, a linha tracejada, a linha pontilhada, a linha duas linhas. Então, temos vários estilos diferentes. E também a grossura dessa linha. Então, você pode definir essas 3 propriedades para a borda do elemento. Mas vamos além disso, não só definir a borda completamente do elemento, mas a gente pode definir um estilo diferente, uma cor diferente, uma grossura diferente para a borda superior, outra para a borda inferior, ou a borda esquerda, a borda direita. Então, não só elas afetam a propriedade, quanto a localização da borda, em cima, embaixo, esquerda e direita, certo? Então, a propriedade de borda ela é complicada nesse sentido, de que você tem que dizer qual é a borda que você quer afetar e qual é a propriedade que você quer afetar. Nessa parte, então, a gente tem propriedades de resumo, feito as outras, que elas vão definir as propriedades de cor, estilo e a grossura da borda para uma determinada posição. Então, de resumo, vamos ter a parte superior, então vamos ter border top. Então, aí você coloca o que você quiser. Se você quiser definir apenas o estilo do topo da borda, então você pode colocar border, top, style.
Então ela somente vai definir a propriedade de estilo do topo da borda. Se você quiser definir estilo, cor e a grossura, então você pode colocar apenas border top. E aí você coloca as propriedades dela. E aí você tem top, bottom, left, right. Left, right. Você vai ter uma propriedade resumida, border, mas nesse caso é para todas as bordas ao mesmo tempo. Vai afetar todas as bordas ao mesmo tempo. E aí você coloca a cor, o estilo e a grossura da borda, certo? Então, como eu disse antes, como eu avisei antes, você precisa sentir, você precisa experimentar cada uma delas. Isso leva um certo tempo e você precisa entender. Então, experimente em casa. No slide você vê aí as propriedades e a descrição de cada uma delas. E aqui na continuação você vê que é uma lista grande de propriedades relacionadas com borda. Então você pode experimentar todas elas para sentir a diferença. Pronto, com isso a gente finaliza a competência 4. E a gente já está acumulando muita coisa e observe e entenda que é sempre se somando. Então é necessário que, se você teve alguma dúvida, se teve alguma coisa que você não aprendeu, você consulte o caderno de estudo, leia ele novamente. É importante você ler, se você não entendeu, você lê quantas vezes for necessário. Na internet também você encontra vários videotutoriais e tutoriais escritos sobre o assunto. Então, assim, se minha explicação ela não chegou até você, então existem diversas outras formas diferentes de explicação. Então, a internet é sua casa, a internet você usa como você bem entender, mas você precisa usar. E para aprender, não basta escutar. Então, você escuta, você esquece. Você tem que fazer. Você faz, você aprende. Então, guarde isso e nos vemos na nossa próxima competência. Som direto. Juliana Aguiar. Imagens. Juliana Aguiar. Interpretação de Libras. Davidson da Silva. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo. Joana Rodrigues. Direção de arte. Miguel Machado. Edição. Anderson Ferreira. Danilo Albuquerque. Professor autor. Everton Mendonça. Design educacional. David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso. Anderson Elias. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Coordenação geral. Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em maio de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.